Oi, gente! Bom, hoje eu vou fazer o meu primeiro study vlog aqui do canal e vamos começar num domingão pra começar os estudos de uma forma daorinha, porque amanhã, segunda-feira, dia 23 de agosto, vai ser a minha primeira aula do segundo semestre, também no formato EAD. E eu sei que esse semestre vai ser bem puxado e muita gente, né, os meus veteranos falam isso, então eu tô bem preocupada em relação a isso. Então hoje eu vou aproveitar esse domingo à tarde pra organizar, ver o que eu preciso ler de e-mail, porque o semestre nem começou e os professores botaram um monte de coisa pra gente ler, os slides, sabe? Tem até lista de exercícios, sabendo que o professor nem deu a matéria. Então eu vou fazer uma organização, colocar o meu fichário em ordem, como mostrei no vídeo anterior. Quem não assistiu, vai lá dar uma olhadinha e depois volta aqui de novo, que é bem daorinha, ficou bem bonitinho. E bora lá. Eu espero fazer esse study vlog pra essa semana toda, mas eu acredito que vai ficar até quinta, porque, enfim, é o que dá, eu acho. Então, bora começar a organização nesse domingão e esperar que esse semestre não seja tão cansativo assim como todo mundo fala na minha faculdade. Bora lá. Oi. Bom dia. Agora, quer dizer, hoje é uma segunda-feira, dia 24. Hoje é dia 24 de agosto. E agora eu vou ter daqui a pouco a minha primeira aula do segundo semestre, que é de Química Orgânica 2. E eu acredito que o professor vai se basear bastante em slide, então eu vou usar o Google Docs para printar as telas dos slides e fazer anotações caso fosse preciso, né? Caso for preciso. E também vou usar o papel para qualquer anotação que não dá para fazer no Google Docs, tipo um desenho, essas coisas assim. Então, depois da aula, eu vou mostrar como ficou esse resumo, que eu acredito que vai estar bagunçado, porque eu acho que vai ter bastante coisa já na primeira aula. E é isso. Eu não vou gravar eu tendo aula porque eu acho que não vai ser legal. E, tipo, é a mesma coisa. E eu vou estar com a cara no computador e... enfim. Então eu vou mostrar só depois de terminar a aula. Mostrar os meus resuminhos, como ficou. E acredito que vai ficar bagunçado, mas não tem problema. Então é isso. Voltei aqui. Eu disse que ia voltar depois da primeira aula, mas acabou não dando tempo. E eu só voltei agora. E agora já são umas 4h30. Então eu já tive as 3 aulas do dia, que são a primeira, a Química Orgânica, que foi mais uma introdução, então eu não fiz tantas anotações. Então eu fiz mais no papel mesmo. Aí depois eu tive matemática aplicada, então como envolve mais cálculo, essas coisas, e pela explicação do professor, eu vou usar o papel para fazer as anotações. E como ele fala rápido e são coisas mais pontuais que eu preciso anotar além do slide dele, depois eu faço um resuminho. Então, quando são esquemas
de anotações pontuais e que dá para complementar com o slide do professor, eu acho que eu vou adotar o estilo de resumo para estudar para a prova. E a última aula que eu tive já teve conteúdo que foi Química Inorgânica. Então, e como o professor se baseia bastante em slide, eu fiz um documento online no Google Docs mesmo. Então, eu vou mostrar pra vocês como ficou. E é bem daorinha porque é como se fosse um resumo digitado. Então, é bem mais fácil porque você printa a tela do slide e você faz as anotações embaixo. Então, quando você não precisa desenhar alguma coisa assim da estrutura, você só escreve e pronto. E como essa matéria é bem teórica, então acho que vai servir bastante fazendo no formato digital. Então, vou mostrar isso agora para vocês aqui no computador. E é isso. Bom, eu vou mostrar aqui para vocês como funciona, né, o resumo digitado que eu fiz para a última matéria de hoje, a Química Inorgânica. Só que como eu já tenho as anotações com os slides do professor, eu acho melhor não mostrar, sabe? Por ser um slide do professor. Então eu vou abrir aqui da outra matéria, Química Orgânica, que eu não fiz as anotações, então tá em branco. Então eu posso explicar bonitinho. Bom, o título eu sempre coloco primeiro a data, né, da aula, e eu coloco o tracinho e o tema, né? Então nesse tema não teve nada, então eu vou colocar como X. Daí, por exemplo, para a visualização aqui, né, dentro da pasta ficar uma coisa bonita e de uma forma cronológica, eu posso nomear a primeira aula como aula, né? Que aí, como o Google Drive ele organiza de acordo com a ordem alfabética, se eu renomeio aqui como aula nananã, a segunda aula eu coloco como 2 aula nananã, e assim por diante. Então ele vai seguindo essa ordem alfabética, porque antes do alfabeto vem os números. Então é bom fazer assim que fica mais bonitinho, né? Então você sabe o que você tem que procurar, né, para você estudar. Esses símbolos, né, que eu uso para colocar o título e as observações, você pega aqui em inserir caracteres especiais e aqui tem algumas setas, essas coisas. Eu uso esse e cadê o outro? E eu uso esse aqui. Então é só vir aqui em caracteres especiais que ele já coloca para você. Para essa seta, né, eu uso para títulos. Então eu já coloquei aqui em negrito, então já representa que é um título. E eu uso essa fonte aqui que é bonitinha. Já para esse símbolo eu uso para colocar as observações. Então, por exemplo, o título nesse caso e aqui, tipo, aqui ficou com o cabeçalho, né? Então, para tirar, cadê? Remover cabeçalho. Aí vem aqui em cima. Então, eu consigo ter um espaçamento bem melhor. Aí, uma outra coisa também que eu esqueci de falar é que eu sempre divido em 2 colunas para otimizar espaço e ficar mais fácil de você enxergar e você não perder tanto a leitura. Aqui também acho que é para pegar a coluna aqui, deixa eu ver, onde será que pega? Formatar, aqui, formatar colunas, aí você coloca em 2 colunas. Então, é bem simples aqui. Então, para título eu coloco o X e, por exemplo, vem o primeiro slide, aí eu printo a tela. Nesse caso, eu vou printar a minha tela mesmo. E daí, se eu precisar fazer alguma observação para essa tela que eu printei, que teoricamente vai ser um slide, eu coloco, nesse slide o professor falou de uma observação que é bem daorinha, lembrar que não tá no slide, então eu coloco aqui. Mas caso não precise fazer uma observação, só continua. E é uma forma de você não precisar escrever o que já está escrito no slide, então você otimiza tempo e consegue prestar mais atenção no que o professor fala. Então eu fiz isso para a terceira aula porque eram bastante já informações, mesmo sendo a primeira aula, e eu consegui otimizar bastante tempo, prestando atenção tudo certinho no que o professor estava falando. Então é isso. Depois, o nível da pós-graduação, assim, e o pessoal We've been working
walking through the forest with blood on our hands. We got lost in such a foreign land where we could be free. We could be free. Hoje já é sábado. Eu acabei não gravando de quinta pra sexta, tipo, as cenas de estudo, porque eram só aulas e eu tinha que resolver outras coisas, não só da minha graduação. E como meu celular não tem muito armazenamento, então eu não consigo gravar por um tempo muito longo. Porque logo em seguida da gravação eu vou ter que colocar no computador por conta desse meu probleminha com o meu celular, né? Do armazenamento. Mas enfim, hoje, como já é sábado, vou tentar organizar algumas coisas que são poucas, porque como é a primeira semana de aula, não tem tanta coisa. E às vezes eu tenho medo de estudar muito, né? Sabendo que às vezes não é o que a gente precisa no momento. Tipo, estudar muito para uma coisa que talvez não precise de tanto esforço assim. Então, eu gosto de ver como a matéria funciona, quais aspectos o professor pede mais, que cobra mais na prova, para a gente entender melhor a matéria. Então, eu sempre gosto de ver essas coisas, depois estudar com mais profundidade. Mas eu já tenho que fazer, acho que o resumo de uma matéria que é mais de cálculo, então eu tenho que anotar para eu não me esquecer. E uma outra matéria que acabei não conseguindo ir na aula por conta dessa minha viagem que eu tive que fazer até a cidade, aí eu voltei para minha cidade. Então eu não consegui participar da aula dentro do ônibus porque eu comecei a passar mal de tontura. Então eu acabei não indo na aula, então tenho que fazer as anotações que a minha amiga me passou, então é isso. Então, eu acho que esse meu primeiro vlog tá um pouco. Tá um pouco. Acho que vai ficar meio paradão, sabe? Sem muita coisa. Mas é porque, como a gente tá em formato EAD, aulas remotas, não tem muita dinâmica, né? Não tem aquele negócio de ir pra faculdade, de ter que almoçar na faculdade, essas coisas assim. Então acabou ficando meio monótono, mas eu vou ver de como eu consigo melhorar essa dinâmica e ter várias cenas, não só de estudo, que também tem na nossa vida, né? Então acho que seria legal trazer um pouco pra mostrar que a nossa rotina de estudo não é só ficar estudando, estudando, estudando toda hora, se matando e não render tanto. Então vou tentar, acho que, trazer e pensar de uma forma melhor de deixar esse vídeo de study vlog ficar mais legalzinho. Mas vamos ver. Então é isso. Bom, gente, eu disse, né, que eu ia voltar no domingo, mas acabei voltando só na segunda. Então, o que eu tô fazendo aí, nesse exato momento, é estando na aula de química orgânica, mas eu estou fazendo anotações, planejando meu dia, porque eu não fiz isso no dia anterior, que é o ideal, né? Que a gente já acorda preparado para as coisas que a gente vai fazer, mas não tem jeito. Eu tava cansada e fui dormir. Então, eu acabei não mostrando as coisas que eu fiz no domingo porque eu não fiz muita coisa. Eu acabei meio que procrastinando e eu fiz algumas coisas que não eram da graduação, né? Foram outras coisas que tem na faculdade que eu participo, como a empresa júnior, também eu faço monitoria, então são outras coisas que eu acabei não mostrando. E nessa aula eu fiz as anotações certinho. E eu lembro que no início desse vídeo eu mostrei que nessa aula de química orgânica eu iria fazer mais slides. Só que como eu vi que a pegada do professor é mais a gente fazer os exercícios e ir acompanhando em tempo real, eu vi que no papel vai ser mais dinâmico e vai ser de uma forma melhor para eu conseguir absorver melhor as matérias. Porque ele usa bastante a lousa digital. Daí, quando ele usa o slide mesmo, eu printo a tela e eu faço as anotações dos slides deles. Mas foi isso, né, que
Eu fiz nessa segunda, participei das aulas, fiz as anotações e no final do dia eu fui fazendo alguns resuminhos, fazendo as coisas da minha empresa júnior, que sempre tem coisa, né? Aí eu vou fazendo as coisinhas e foi isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Desse formato que é a minha rotina de estudos. Aí não teve tanto estudo, mas é porque era a primeira semana, então é normal mesmo. Então era isso, gente. E obrigada por ter assistido até aqui. E até a próxima.